Ah, ao longo dos anos, dos séculos, as pessoas sempre tiveram uma admiração por Jesus. Existem estudos acerca da vida de Jesus. Há uma interpretação, por exemplo, chamada de o Jesus histórico, aonde os historiadores querem entender o papel histórico de Jesus, o lugar de Jesus na história. É muito comum, por exemplo, nós ouvirmos pessoas falando sobre Jesus, dizendo coisas a respeito de Jesus. É muito comum também pessoas tentarem se beneficiar de Jesus, ou, em outras palavras, adequarem uma tentativa de adequar Jesus às vidas que elas estão determinadas a viver. Muitas pessoas hoje querem um Jesus customizado, um Jesus que é Senhor das minhas necessidades. Então eu preciso de dinheiro, Jesus resolve isso. Eu preciso de um emprego, Jesus é Senhor de todas as coisas, Ele vai me dar um emprego. Mas essas pessoas não querem necessariamente um compromisso com Jesus. Eu posso tentar conhecer o Jesus histórico, eu posso tentar conhecer o Jesus que veio ao mundo, mas não necessariamente querer, desejar ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Um relacionamento de comunhão e de amizade com Ele. E aí deixa eu até abrir um parêntese aqui, porque às vezes no meio dessa história toda entra a religiosidade. A religiosidade, ela é uma lente que distorce muito daquilo que é Jesus. Por exemplo, hoje à noite nós teremos Santa Ceia aqui na igreja. Santa Ceia. Quem é chamado para estar ao redor da mesa? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Os metodistas, os assembleianos, os wesleyanos, os congregacionais. Quem é chamado para estar ao redor da mesa? Os filhos de Deus. Mas você sabia que existem pessoas que às vezes não se sentem à vontade de participar da ceia porque elas têm uma lente da religiosidade? Elas não participam da ceia porque elas não conseguem entender que, olha, eu creio em Jesus, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, eu estou vivendo com Deus, eu estou vivendo em comunhão com Deus, eu estou em comunhão com a igreja, eu não estou num processo de disciplina, eu não estou... Não, a ceia, ela é para os filhos de Deus, então eu faço parte disso. E é muito significativo, inclusive, a gente perceber que na própria igreja presbiteriana, nós sempre falamos isso aqui.
essa não é a mesa dos presbiterianos, essa não é a mesa dos congregacionais, essa não é a mesa dos batistas, essa não é a mesa dos... enfim, essa é a mesa do povo de Deus. Mas tem pessoas que, às vezes, elas construíram um arcabouço teológico, elas são adeptas a uma tradição, e elas acham que Jesus é isso, e isso as limita até mesmo a estar em comunhão. Perceba, há um texto bíblico que diz que pouco antes de Jesus ser entregue aos soldados, e hoje, inclusive, esse é o texto que é utilizado no mundo inteiro. A gente está aqui no 5º domingo do que se chama Quaresma. Jesus, ele é arguido por alguns gregos que chegam até ele com uma pergunta. Preste atenção, alguns gregos desejam ver Jesus, conhecer Jesus, entender quem é Jesus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 12. A partir do versículo 20, João capítulo 12, a partir do versículo 20. João 12, 20, que diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. E respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, e outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto dizia, significando que gênero de morte estava para morrer. Perceba muito bem. Existem aqueles que dizem que a base da filosofia veio dos gregos. As grandes escolas filosóficas vieram da Grécia. E isso muito mesmo antes de Jesus. Os gregos, eles eram entendidos como grandes estudiosos, conhecidos como grandes estudiosos, adeptos à filosofia de Aristóteles, Platão e tantos outros filósofos. Esses gregos ouviram a respeito da fama de Jesus
e eles olharam para Jesus como um grande sábio, um grande mestre, e eles queriam ver e entender quem era esse Jesus. A gente está vivendo um tempo em que já não há tantas livrarias, né? Mas antigamente, eu me lembro, eu ia aqui no Barra Shopping, tinha a livraria Saraiva, que era imensa, e lá tinha uma coisa muito legal. Tinha num grande quadro que eles colocavam a lista dos principais livros, os livros mais vendidos. E eles colocavam ali os 20 livros mais vendidos, e nesses 20 livros sempre tinham livros assim: Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior líder da história. Jesus, o sociólogo para o nosso tempo. E livros que colocavam em Jesus uma roupagem da qual ele nunca vestiu. Jesus, ele nunca quis ser o maior líder, o maior psicólogo, o maior sociólogo. Não. Jesus, ele veio para ser o Salvador do mundo. E esses gregos vão até Jesus com um pano de fundo, com um desejo de, quem sabe, descobrir uma nova pedra de ouro. Quem sabe a gente não está aqui diante de um novo grande filósofo, e nós vamos poder dizer que nós somos os primeiros seguidores desse filósofo. Nós vamos levá-lo lá para a Grécia, nós vamos apresentar esse filósofo ao nosso povo. Quem sabe a gente vai ter uma grande notoriedade, porque nós estamos prestes a descobrir alguém grandioso. E o que é fantástico aqui é que Jesus, ao ouvir, o versículo 22 fala: Filipe foi dizê-lo a André, e André e o Filipe comunicaram a Jesus, e a resposta de Jesus no versículo 23 é a seguinte: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus, ele não se deixa levar por aquilo que queriam fazer dele. Primeira coisa que esse texto mostra para nós, e é importante a gente perceber isso, nesse mundo agitado que a gente vive, nesse mundo onde as informações correm tão rápido, num mundo com constante mudança, em constante desafio, a gente percebe aqui nesse texto o anseio do homem em busca de um significado em um mundo de incertezas. Diante das incertezas, aqueles homens querem encontrar significado, querem encontrar um propósito, querem encontrar uma âncora onde eles poderiam se apegar. Só que eles queriam isso a partir de uma intelectualidade. Eles não queriam um Salvador. O texto, ele mostra a busca dos gregos. Versículo 20 fala: alguns gregos que tinham subido para adorar a Deus na festa. O versículo 29 ainda fala: e a multidão que estava com ele, ouvindo isto, dizia que um anjo lhe falara, e outros diziam: foi um trovão. E o versículo 30 fala: disse Jesus: essa voz não veio por mim, mas por causa de vocês. Aquelas pessoas estavam em busca de um propósito, em busca de um significado. Quando a gente olha para um homem contemporâneo, nesse mundo cada vez mais secularizado, e a gente tem falado sobre isso, sobre secularização na nossa escola bíblica dominical, nesse mundo cada vez mais individualista, onde muitas pessoas anseiam por significado e propósito, Jesus, ele nos dá uma resposta para isso. A partir da sua mensagem, a mensagem do Evangelho, ela oferece para nós uma resposta profunda, uma resposta abrangente a essa busca humana por significado, por propósito. O que o homem encontra através de Jesus Cristo? O que o homem encontra em Jesus?
o homem encontra reconciliação e redenção. Você precisa entender uma coisa muito séria e muito importante. Ao entrar o pecado no mundo, foi rompida a relação do homem com Deus. Foi quebrada a relação do homem com Deus. O texto de Gênesis diz que a partir de então, a partir do pecado de Adão e Eva, Eva daria luz a partir de dores. E havia toda uma consequência por conta disso. As crianças que nascessem a partir de Eva, elas nasceriam debaixo do jugo do pecado. O pecado, ele impregnou toda a humanidade. Nós, a partir de então, temos a necessidade de redenção. Sabe o que é redenção? Redenção tem a ver com o levantar alguém que está caído, alguém que se deixou vencer. É redimir essa pessoa, é trazê-la de volta a um estado para o qual um estado que lhe foi perdido. É ser redimido. O homem precisa dessa redenção. E essa redenção, ela não é conseguida a partir dos nossos próprios méritos. E se nós conseguíssemos nos salvar por nós mesmos, não haveria necessidade de um Salvador. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele providenciou ao homem a lei. Deus, Ele decidiu ter um povo que seria alvo do seu constante amor, alvo da sua graça. Sim, não entenda você que Deus é graça a partir do Novo Testamento. De repente Deus mudou a sua personalidade. Não. Em Cristo há perdão. Em Cristo há um novo começo. E o Evangelho, a mensagem de Jesus, revela o amor de Deus pela humanidade. Em Jesus nós vemos a iniciativa de Deus de reconciliar o homem consigo mesmo através da morte e da ressurreição de Jesus. Deus decide dar um primeiro passo, trazendo o seu povo de volta para Ele. Por isso que quando nós temos a Cristo no nosso coração, e entendemos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós nos reconectamos com o sentido original. Nós nos reconectamos com o sentido original da criação do homem. Como que o homem vivia no jardim? Face a face com Deus. Como que o homem vivia no jardim? Livre de todo e qualquer peso, julgo do pecado. Quando nós cremos em Jesus, aquele que é chamado de um novo Adão, nós nos reconectamos com essa realidade, aonde podemos viver na presença do Senhor. Somos reconciliados com Ele, temos a paz de Deus, somos justificados. E essa redenção em Cristo, que nos dá propósito e significado, nos dá também uma nova identidade. Em Cristo, o homem é transformado em nova criatura. Ele tem um novo propósito. E o objetivo da vida deixa de ser viver para mim mesmo. Mas eu passo a entender que tudo que tenho e tudo que sou é fruto da bondade de Deus. E que Ele deseja, a partir da minha vida, usar a minha própria vida como uma plataforma onde a vontade dEle será manifestada nesse mundo, será revelada a esse mundo. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Isso é muito importante aqui. Você pode fazer coisas altamente significativas na sociedade. Você pode ser uma pessoa notável, muito importante. Você pode ter muitos diplomas na sua sala, na parede da sua casa. Mas nada disso tem o poder de levar uma pessoa para a eternidade. Consegue entender? Nada disso
por maiores que sejam os elogios que você receba nessa vida, nada disso tem o poder de levar alguém para a eternidade. Só que agora olha aqui para mim. Quando você, uma irmã simples, humilde, um irmão simples, alguém que se submete à vontade de Deus e que diz assim: Senhor, usa a minha vida. E Deus usa você para abençoar alguém. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para que alguém conheça a eternidade. Consegue entender? É por isso que o maior propósito da nossa vida não está apenas em conseguirmos a notoriedade. E esse é o grande problema. Muita gente hoje tenta encontrar sentido no trabalho. Muita gente tenta encontrar sentido na sua profissão, ou num relacionamento. Só que isso tudo tem o seu lugar, é verdade. Os nossos trabalhos são importantes, é verdade. Os nossos relacionamentos, a família, ela é importante. Mas entenda que o seu propósito, o seu significado não está na família, não está no seu trabalho. Antes disso, o sentido da sua vida você vai encontrar em Jesus, aquele que te reconecta ao Pai e que te faz viver a vida original que Deus planejou para você. É por isso que Jesus disse: busquem o reino em primeiro lugar, busquem ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos ajuda a ressignificar o trabalho. Jesus nos ensina a ressignificarmos a família. Deixa eu abrir um parênteses. Você já percebeu quantos pais, mães, têm uma relação doentia com seus filhos? Que desejam ter um desejo de controle enorme sobre eles, que não deixam seus filhos crescerem, avançarem. É uma paternidade, uma maternidade que precisa de redenção. Você já viu quantas pessoas têm uma relação ruim com o trabalho? Quando acontece uma coisa negativa no trabalho, ela se frustra e ela vai ao chão. Qual o problema disso? É porque o propósito da vida daquela pessoa está no trabalho. E se alguma coisa der errado ali, isso frustra aquela pessoa completamente. Para que entenda uma coisa de uma vez por todas: o trabalho tem um lugar na sua vida. Mas antes do trabalho, você precisa entender que você precisa de Jesus. E quando Jesus estiver no centro do seu coração, Ele vai ressignificar a maneira como você olha para o seu trabalho. Quando Jesus estiver no centro do seu coração, Ele vai ressignificar a maneira como você olha para a sua família. Quando Jesus estiver no centro do seu coração, Ele vai ressignificar a maneira como você olha as amizades que você tem. Porque Ele nos conecta com o sentido original da vida, com o verdadeiro propósito da nossa existência humana. Nós nascemos para glorificarmos a Deus. Eu e você fomos feitos para sermos homens e mulheres que vão glorificar o Senhor. Você viu a oração de Jesus? Pai, Ele usa aqui essa palavra, né? Pai, glorifica o Teu nome. E a voz que vem do céu diz: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Em segundo lugar,
Jesus ele fala da sua morte como uma semente da vida. Se em primeiro lugar os homens queriam buscar por significado, Jesus agora ele vem falar do lugar da sua morte. Os versículos 23 dizem assim: respondeu Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Pode parecer dura essa palavra de Jesus. Essa palavra de Jesus, ela de fato, de verdade, não se adequa àqueles que hoje querem viver um evangelho que responda aos dilemas do seu coração. Aqueles que hoje querem usar de Jesus como um gênio da lâmpada, ou que querem viver um evangelho customizado. Essa palavra de Jesus é um chute nesse desejo. Jesus ele fala sobre essa parábola do grão de trigo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Jesus ele está falando da sua morte. Jesus ele está falando do poder transformador da sua morte. Ele precisava morrer, porque a partir da sua morte viriam muitos frutos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você hoje. Pense aí num fruto da morte de Jesus que toca a sua vida hoje. Você é salvo, você que crê em Jesus. Você tem hoje um livre acesso à presença de Deus. Você pode viver face a face com Deus. Você pode orar em nome de Jesus quando você passa por uma luta, por uma dificuldade. Você sabe que Jesus enviou o Espírito Santo, o Consolador, que hoje habita no seu coração. Jesus mesmo disse: eu vou para o meu Pai, vou preparar-vos lugar. Olha quantos frutos nós temos dessa morte de Jesus. Como essa morte de Jesus, nós que cremos em Jesus, como essa morte dele impacta a nossa vida hoje. E é por isso que Jesus nos chama a um compromisso de fé. A vida com Jesus precisa ser uma vida de compromisso. Essa é uma palavra muito contrária à cultura do nosso tempo. A gente vê no nosso tempo hoje músicas que falam assim: não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. A gente vê os relacionamentos se esvaindo como um punhado de areia que cai entre os dedos. A gente vive num mundo hoje em que não há mais verdade absoluta. A tentativa do nosso tempo hoje é a desconstrução das verdades. E a gente precisa entender como isso tem impactado a vida das pessoas. As pessoas hoje elas não têm mais paciência para uma caminhada de muito tempo. Estava fazendo um estudo esses dias, e esse estudo dizia uma coisa muito interessante. Eu estava lendo um estudo, na verdade, e esse estudo dizia uma coisa muito interessante, que os jovens do nosso tempo, eles ficam em média, no máximo 2 anos em uma empresa. Sabia disso? Os jovens, eles transicionam de emprego. E os jovens hoje, eles estão abrindo mão de grandes salários por empregos aonde eles se sintam
melhores. Olha só que coisa interessante. Então, assim, o jovem, ele não quer... Eu lembro do meu pai trabalhou 30 anos numa empresa. Isso não existe mais. Não existe. O cara crescer ali... Não existe. Ele vai transicionando. Então, assim, tem um lugar hoje que me dá R$500 a mais, eu vou para lá. Mas R$500 a menos, eu vou para lá, porque, na verdade, esse lugar tem um ambiente mais agradável para eu trabalhar. Então, hoje... isso é algo que perpassa a cultura do nosso tempo. Só que, entenda uma coisa. Relacionamentos. Vamos pensar em relacionamento aqui. Vamos abrir um parênteses. Relacionamento é uma coisa dura. Relacionamento é uma coisa complexa, é uma coisa difícil. Pensa comigo. Jesus, Senhor da nossa vida. Jesus, ele muitas vezes, ele contrasta o nosso coração, não é verdade? Olha, está errado. Não. E você está orando por algo. Eu quero isso. Não. E, olha, está atrasado. Espera. E como que isso se encaixa hoje no coração de um jovem do nosso tempo? Ou muitas vezes no nosso coração, onde a gente está acostumado com uma cultura de instantaneidade. Não quero. Não dá. Tem alguma coisa errada. Então eu vou procurar um outro lugar. Eu vou procurar uma outra coisa. Você já reparou? Você tem percebido a dificuldade que nós temos, muitas vezes, de lidar com as nossas dores? Eu vou dizer algo muito sério aqui para você. Se você deseja ser um cristão, segundo as palavras de Jesus, tomar a sua cruz e segui-lo, você precisa estar preparado para sofrer. Irmãos, eu não quero mentir para vocês. Eu não posso mentir para vocês. Agora, você pode ter a plena certeza, você pode ter uma plena convicção de que, por mais que você ande no vale da sombra da morte, o Senhor estará com você. E a minha pergunta para você é: isso basta? Ok? Ou você prefere uma vida de regalias sem Deus? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu não estou querendo dizer que amanhã você vai sair daqui, você vai estar andando ali na Praça da Merca e vai cair uma pedra na sua cabeça. Eu não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer para você é que sim, nós ouviremos Deus dizendo não para nós. Nós ouviremos o Senhor fechando portas para nós. E a gente precisa estar preparado, porque não são as portas fechadas que nos definem. Não são os nãos que você toma que te definem. A sua justificação não está nas portas que são abertas. A sua identidade não está nas coisas certas e maravilhosas que acontecem com você. A sua identidade está em Cristo. A sua justificação está na obra de Jesus naquela cruz. É o que te dá valor, é o que te dá significado. Você é filho de Deus, amado por Deus, salvo, lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Talvez Deus te leve a lugares que você diga assim: eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui. Sim, mas esse é o lugar que Deus preparou para você. Poxa, eu nunca imaginei que Deus fecharia uma porta e me conduziria para esse lugar. Sim, mas esse é o lugar que Deus preparou para você. E olha, a melhor coisa
é a gente ter a plena convicção de que nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. É nós estarmos no lugar que Deus nos colocou. Deixa eu abrir um parênteses importante. Sabe o que é a coisa mais dura de se ouvir e de se ver? É gente que tem um coração duro e que não consegue perceber o movimento de Deus na sua vida. Sim, Deus está conduzindo a sua vida, Deus está conduzindo a sua história, Deus está conduzindo a sua família. Mas às vezes a gente tem um coração tão duro, que a gente não consegue perceber a boa mão de Deus nos conduzindo e nos levando e nos sustentando até aqui. Jesus, ele diz, se alguém quer me seguir, me servir, versículo 26, siga-me, e onde eu estiver, estará também o meu servo. E onde eu estiver, estará aí o meu servo. E onde eu estiver, disse Jesus, estará aí o meu servo. Uma pergunta simples para você. Você está hoje com Jesus ou você está hoje aonde você quer estar? E por fim, Jesus, ele fala sobre a família. A nossa família, a família da fé, a família celestial. O versículo 27 em diante diz assim, olha só aí na sua Bíblia: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito aqui eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a multidão que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão, e outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia que significado de gênero de morte estava para morrer. Jesus, ele estava falando da glória que se revela na sua família. A morte de Jesus iria reunir todos os filhos de Deus, a família de Deus, o povo de Deus, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não há evangelho longe da família. Não existe um evangelho à parte. Não existe caminhada solo para alguém que tem Cristo como Senhor do seu coração. Eu sei, porque eu também tenho os meus traumas com a igreja. A igreja foi o lugar onde eu tive as maiores alegrias da minha vida, mas na igreja também eu tive as maiores frustrações da minha vida. Sim, isso acontece porque a igreja é feita de homens como eu e você. Eu sou pecador. Se você talvez passasse uma semana na minha, nem precisa de uma semana, um dia na minha casa, você ia ver como eu sou pecador. E se você viver um evangelho tentando olhar para mim como referência, não faça isso. Olhe para Jesus. Porque se existe algo que nos une aqui, é o pecado, mas também a graça de Deus que foi derramada sobre nós. Somos pecadores amados por Deus. Por isso a gente precisa olhar para Jesus. Mas entenda uma coisa:
Se nós olharmos para os homens, se nós olharmos para a religiosidade, nós não estaremos unidos. Mas se nós olharmos para o sacrifício de Jesus na cruz e entendermos isso que Ele mesmo falou: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Eu vou aprender a ser igreja. Eu vou aprender a ser povo de Deus. Porque entenda uma coisa: a palavra de Jesus é: quando eu levantar, eu vou atrair os filhos de Deus. Olha, eu quero terminar essa mensagem. A gente está falando aqui sobre significado, propósito, os desejos do nosso coração, como os gregos tinham os seus próprios desejos. Não lute com o chamado de Jesus para a sua vida. Não brigue, não lute com aquilo que Deus deseja fazer em você e através de você. Creia em Jesus, se renda a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei, eu tenho as minhas lutas, os meus traumas, eu tenho as minhas manias, eu tenho a minha dificuldade, mas eu sei que a Tua palavra é maior, a Tua vontade é maior. Por isso, vem suplantar, vem diminuir o meu coração, para que a Tua vontade seja maior na minha vida. Nós precisamos entender que nós temos um Senhor, e o Senhor é Jesus. Se você for guiado pelo seu coração, entenda, o meu e o seu coração, ele é enganoso, os nossos corações nos enganam. Nós precisamos de um Senhor, e o Senhor é Jesus. Eu queria orar com você. Você que hoje entende que precisa desse significado que Jesus tem para nos dar, esse significado maior. Você que precisa ser dirigida por Deus, conduzida por Deus. Você que muitas vezes fala assim: olha, eu tenho tentado encontrar paz nas coisas dessa vida, mas eu entendi que a paz, que o amor, eu vou encontrar em Jesus. Queria que a gente pudesse ter um tempo de oração. Abaixa a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, toma a nossa vida, toma o nosso coração. Faz aquilo, Pai, que só o Senhor pode fazer. Ó Deus, o Senhor conhece as narrativas ocultas do nosso coração. Aquilo que nós fazemos quando as coisas dão errado. Os lugares para os quais nós caminhamos quando as coisas saem do nosso controle. O Senhor conhece todas as nossas fugas, os nossos medos. Mas nós te pedimos, Pai, que a partir de um relacionamento verdadeiro com Jesus, nós nos livremos de uma vida de religiosidade, que a gente viva uma vida verdadeira, conforme a Tua vontade. Que Cristo seja o Senhor do nosso coração, e que a gente entenda que a paz não está no reconhecimento, a paz não está em as coisas darem certo, mas a paz está em Jesus. O sentido da vida está em Jesus. Faz isso, Pai. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.